Você acha que conhece Brasília? No programa de hoje, vamos ver várias caras de uma Brasília desconhecida que deveria ser a capital da arquitetura no Brasil. Ela não se resume Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Há muita arquitetura aqui para se descobrir e muito urbanismo a ser debatido. Aliás, a região que mais cresce de Brasília tem pouquíssimo a ver com o plano piloto, que é a imagem que as pessoas têm da capital. É o bairro de Águas Claras, que começou a ser construído em 1994, quase um bebê. Só que já tem 150 mil habitantes. Em poucos anos, deve superar o plano piloto, que hoje tem menos de 200 mil habitantes e tem a população em queda. Águas Claras tem prédios de 25 andares, onde a arquitetura parece que não foi convidada para a festa. E a região que cresceu mais na última década, segundo o censo, só tem condomínio fechado. Se Brasília não é exatamente o melhor lugar para se caminhar, imagina um lugar onde você não pode entrar. É o bairro do Jardim Botânico. Esse é o primeiro episódio dedicado a Brasília, dentro da série Cidades nas Alturas, patrocinada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAUBR. Aliás, o CAUBR está organizando a Conferência Internacional de Arquitetura e Urbanismo agora, de 4 a 6 de setembro. Tomara que este vídeo provoque a vontade de muita gente vir conhecer a arquitetura e o urbanismo da nossa capital. O Distrito Federal recebeu 64 mil turistas estrangeiros no ano inteiro de 2024. É quase nada. Dá 1.200 turistas por semana. A gente não sabe promover o nosso patrimônio. Buenos Aires, na distante Argentina, recebe em uma semana mais turistas que Brasília. A Cidade do México, em 2 dias, recebe mais estrangeiros que nos 365 dias brasilienses. E isso também acontece domesticamente. Quantos turistas nacionais vêm a Brasília para apreciar arquitetura, paisagismo, arte? Pergunta em qualquer hotel de Brasília. É um turismo de negócios, político, na terça e na quarta-feira. Com sorte, na quinta, quando o Congresso começa a apagar as luzes. E no fim de semana, vazio. E vir a Brasília devia ser aí um alerta, porque numa cidade sem turistas nacionais ou estrangeiros, ela mesma está esquecendo da importância da arquitetura. É uma parceria público-privada. O governo tem construído diversos horrores ou projetos sem o menor capricho e o mercado imobiliário de Brasília se destaca, até no Brasil, com prédios que não podem ser chamados de arquitetura, são apenas construção. Aliás, o próprio brasiliense, às vezes, parece já estar anestesiado sobre a importância de cuidar da própria arquitetura. Vários prédios importantes passaram por reformas que mutilaram quase tudo. Dá uma olhada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, do grande arquiteto Sérgio Bernardes, como era e como ficou. E há reformas nas melhores superquadras de Brasília, de gente com alto poder aquisitivo, mas acho que os síndicos, os condôminos, não dão a mínima sobre a fachada dos seus próprios prédios. E mesmo algumas das últimas obras de Niemeyer, aqui na capital federal, estão muito distantes da leveza e da inovação que caracterizavam suas primeiras obras. A Procuradoria-Geral da República, a Biblioteca Nacional e tantas outras. Por um lado, por culpa do nosso conservadorismo, então todo político, os militares, todo mundo só convidava o Niemeyer para fazer prédios públicos, sem permitir a novas gerações de arquitetos que tivessem a possibilidade de contribuir com a cara de Brasília, o que é um enorme problema. Brasília não é só Niemeyer. E isso revela que até brasileiros viajados e educados conhecem bem pouco das nossas cidades, das nossas capitais.
No meio de tanto luxo cafona que viraliza pelo Brasil, é um alívio ver a serenidade e a simplicidade destes residenciais da arquiteta Mayumi Watanabe, a primeira mulher a projetar edifícios em Brasília. Imigrante japonesa que chegou com os pais no Brasil com 4 aninhos de idade, ela se formou pela FAUSP, estagiou com Lina Bobardi, Joaquim Guedes e Vila Nova Artigas, e veio para Brasília estudar e trabalhar com João Filgueiras Lima, o arquiteto Lelé, e fez esses residenciais. Outra raridade nesse momento de baixa da arquitetura na capital federal é o B-Hotel, no desajeitado setor de hotéis. E o único problema não é você se hospedar num hotel e só ter hotéis ao redor. São alguns dos prédios mais feios de Brasília. Olha que a concorrência é grande. É para o turista se perguntar, estou mesmo numa capital de arquitetura? Mas o B-Hotel foi projetado pelo grande arquiteto Isai Weinfeld. É o primeiro prédio dele em Brasília. E ainda faz algo que poucos prédios aqui descobrem: olhar o céu. A cobertura virou um grande ponto de encontro. O estádio Mané Garrincha foi um dos muitos demolidos para a realização da Copa de 2014 e ganhar aquele padrão FIFA. Mas é dos raros projetados por arquitetos brasileiros. E ficou bom, apesar de que futebol em Brasília é uma raridade. Não há grandes times e virou uma arena para shows. Mais surpreendente é que no antigo quintal do estádio, onde havia um ginásio fechado para treinos de atletas, virou um mercado aberto, muito agradável, chamado Mané Mercado, projetado pelo escritório Bloco. É um espaço arejado que humilha qualquer praça de alimentação de shopping center, um dos pontos de encontro favoritos dos brasilienses. O arquiteto carioca, baiano, brasiliense João Filgueiras de Lima, o Lelé, é mais conhecido pela rede de hospitais Sara Kubitschek. Mas aqui em Brasília, ele fez algumas de suas maiores obras. Ele colaborou com Oscar Niemeyer em boa parte do campus da UNB. O prédio mais conhecido é o Minhocão, chamado assim porque é uma longa estrutura de 720 metros de comprimento. É um arranha-céu horizontal. Se ficasse em pé, seria bem mais alto que a Sena Tower. Mas tem arquitetura, ao contrário da outra. Melhor, o Minhocão comprova que a boa arquitetura resiste até a má conservação. Aliás, o prédio nem foi terminado ainda. Sim, você vê ferragens da obra dos anos 60, nunca teve uma grande reforma, e Lelé ainda fez 2 dos prédios de escritórios mais elegantes e reconhecíveis de Brasília. O edifício Morro Vermelho e o edifício Camargo Correia, ambos para a famosa empreiteira. Aliás, bons tempos, hein? Que uma grande empreiteira contratava um arquiteto de primeiro time. Pergunta na Faria Lima ou no empresariado nacional quem projetou a sua sede, quem projetou a fábrica ou prédio. É provável que muitos CEOs nem lembrem ou saibam, porque a arquitetura não foi levada tão a sério. Aqui, prédios cinquentenários de Lelé continuam muito bonitos e muito modernos. Inclusive, como talento reconhece talento, vários escritórios de arquitetura se mudaram recentemente para o Morro Vermelho. E um raro retrofit inspirado aqui em Brasília é o que o arquiteto mineiro Gustavo Pena fez no antigo prédio do Touring Clube do Brasil, que foi leiloado em 2005, ficou vários anos aí sem saber que uso teria, e que virou uma espécie de museu catavento de Brasília, o SESI Lab. Desde 2020, o CAU do Distrito Federal concede um selo a construções de Brasília bem mantidas, com reformas e restauros que tenham respeitado as características originais. Após indicações, vistoria e seleção, o selo CAU-DF Arquitetura de Brasília inclui a entrega de uma placa ao prédio
certificados ao autor do projeto original, aos autores da reforma e restauro, ao responsável técnico e ao condomínio. Até hoje, 33 edifícios receberam a distinção, entre 101 indicados. É um jeito esperto de se reconhecer e estimular o respeito ao patrimônio. Por 2000 anos, todas as colunas de templos, prédios, congressos, parlamentos pelo mundo eram basicamente iguais. Brasília foi construída em 3 aninhos. Se uma correria um tanto irresponsável e megalomaníaca do presidente Juscelino Kubitschek. Oscar Niemeyer tinha tanto repertório e ideias na cabeça que conseguiu em 3 anos fazer centenas de projetos sem se repetir. Dá uma olhada nas colunas que ele inventou para o Palácio do Planalto. Sim, essas colunas têm papel estrutural, mas para que fazer algo apenas funcional se dá para colocar beleza nelas? Olha essas colunas, olha a leveza delas. Um prédio simples, mas que ficou com cara de palácio, graças a elas. Como no Palácio da Alvorada, como no Supremo, e especialmente no Itamaraty. Sim, porque além de ele inventar colunas que nunca antes tinham sido feitas, no Barroco, no Art Deco, no Art Nouveau, no Gótico, ou seja, ele inventou colunas novas, ele não quis se repetir. De novo, um arquiteto que fez tudo isso em 3 anos. A gente tem que respeitar e descobrir que naquela época nós sabíamos o que era luxo. E o luxo estava na arquitetura. Mas você, que adora criticar o Niemeyer em público ou na surdina, primeiro, todo mundo, ainda mais com uma carreira longeva, tem acertos e erros. Me fala algum álbum bom dos Rolling Stones dos anos 80 para cá. Não tem. Mas por 15 anos, os Rolling Stones foram tão brilhantes que até hoje a gente celebra o legado deles. Oscar Niemeyer é um arquiteto que por 10, 20, eu diria 30 anos, espalhou grandes prédios no Brasil inteiro. Mas ele pode ser criticado e deve. Mas crítica ganha muito mais relevância quando é bem informada. Não adianta criticar Niemeyer dizendo que os prédios dele não são funcionais ou que ele se repetia muito quando você gosta de arranha-céu espelhado azul na praia. Isso não é funcional. Copiar Dubai não é criativo, nem um pouco. Aliás, boa parte das casas em condomínios de luxo no Brasil parecem clínicas odontológicas anabolizadas. Se há um prédio obrigatório para se visitar em Brasília, é o Palácio do Itamaraty. Para mim, a obra-prima de Oscar Niemeyer, que ainda reuniu um time dos sonhos, da arquitetura, do paisagismo e das artes, e uma coleção de vários séculos de arte e história brasileiras. No prédio que recebe as maiores autoridades do mundo, o Brasil faz muito bonito. Nesse palácio com luxo de verdade, tem Atos Bulcão, Sesquiate, Jorge, Brecheret, Alfredo Volpi, Maria Martins, Sérgio Camargo, Pedro Correia de Araújo e várias obras históricas, além de muito Burle Marx. A monumental escada serpente já permitiu o desfile de chefes de Estado, de monarcas, de visitantes do mundo inteiro. Gente que não se impressiona com prédio espelhado como jogador de futebol ou greco-goiano como tanto cantor sertanejo. Ao contrário de tantas obras de Niemeyer, aqui ele encarou um cliente exigente que sabia exatamente o que queria e que fiscalizou cada detalhe. O embaixador Vladimir Murtinho, que tinha como braço direito um mega arquiteto, Olavo Redig, que foi um dos grandes responsáveis pelos interiores do palácio, sabendo conciliar os espaços sociais para impressionar
as visitas de fora, mas também lugares íntimos para negociações espinhosas. Olha o brilhantismo de Redig ao desenhar este banheiro. Imagina cerimônias, jantares com 300, 400 convidados e o caos de uma fila no banheiro. As tragédias fisiológicas que podem acontecer. E ele conseguiu preservar a intimidade e proteger o fluxo, sem a onomatopeia do abre e bate portas. O Brasil voltar a fazer bonito. Porque na arquitetura e no urbanismo a gente está numa baixa. Grandes empreiteiras hoje em dia não convidariam arquitetos como Lelé. Chamam escritórios de design, que nem são de arquitetura, da Itália, especializados em fazer carro, para fazer prédio. E a nossa arquitetura, onde fica? Como estimular o turismo arquitetônico e cívico que ensine às novas gerações a importância do Brasil ser inovador, criativo e de ter autoestima, e não só importar gororobas internacionais. Comente aqui e espalhe esse vídeo para todo mundo. Quem se importa com a arquitetura tem a obrigação, o dever de combater tanta ideia errada, tanta referência importada que nada agrega.